Bem, amados, segundo domingo de maio, Dia das Mães, um Dia das Mães que vai ser para o culto local diferente, mas vai ser proveitoso. Esse vai ser um culto, mais um culto que com o nosso coração alegre e contrito vamos apresentar, e a homenagem às mães vai acontecer, né? Mas estamos reunidos para apresentar esse culto aos irmãos e vamos juntos, com a graça de Deus, dirigi-lo e trazer a palavra. Que Deus nos dê uma manhã muito abençoada, manhã de crescimento, manhã de progresso, manhã de entendimento da palavra. Então vamos nos dirigir a Deus em oração, iniciando o nosso culto, e eu quero convidar a irmã Karen Ângela Freitas Silva Copanichim. Vai nos conduzir em oração nessa manhã. Karen, nos dirija a Deus em oração nesse momento. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, por todas as mães, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada uma, pela família de cada uma, Senhor. Senhor, eu venho te pedir para que o Senhor continue abençoando, dando força para cada uma delas, Senhor. Venho te agradecer também, Senhor, por esse dia lindo, Pai. Venho te agradecer porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Te agradeço também por termos essa oportunidade, Senhor, que mesmo que virtualmente estamos tendo a oportunidade de cultuar a Ti, Senhor. Senhor, a gente te entrega, Pai, o louvor que será cantado, Pai, a mensagem que será pregada, Senhor. E que mesmo que de casa, Senhor, a gente receba o que o Senhor quer, o que o Senhor tem para nós, Pai. Muito obrigado por tudo, esse é o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Seguindo o nosso culto, meus amados, há uma expressão de Isaías 12:5, que diz assim: cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Vamos lá, família? Visitantes, familiares da igreja e não da igreja, né? Vamos lá? Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Nós agora vamos cantar um hino que segue a música do hino 611 do HCC, que tem por título Dia Festivo, Dia das Mães. Vamos então acompanhar o vídeo e seguir essa expressão de louvor, lembrando já agora, desde já, de orar pelas nossas famílias, lembrando as mães que tanto bem nos têm feito e nos têm conduzido. Cantemos então. Neste dia, mãe querida, ouve a voz do coração.
guardam vida, tentação, fortaleza inabalável é teu grande coração. Ó, vendemos-nos com alegria neste grande, muito festivo dia. Vê o que nos vem Vamos à leitura bíblica da nossa 9ª semana. Começamos a contar do aniversário. A leitura desta semana dá base para uma afirmação que está em nossa declaração doutrinária. Vou dizer depois. Vou ler o verso. Veja aí na tela. Acompanhe. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Esse é o verso. Durante a semana estaremos pensando nele. Agora, ele dá base para uma afirmação doutrinária sobre Deus, que é a seguinte: Ele é Criador, sustentador, Redentor, Juiz e Senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas. Entenderam? Então, agora fica mais claro afirmar o versículo. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Meus irmãos, nesse culto e nos próximos, nós teremos um momento novo e nós estamos apoiando a campanha de oração lançada pela Junta de Missões Nacionais. Mas quem vai falar sobre isso é o nosso diretor de evangelismo, o pastor Edson Fernandes Távora. Vamos então ao momento da campanha. Graça e paz, amada igreja. A convite e a orientação do pastor Elias Werneck, estamos aqui para passar para os irmãos a campanha Jesus Transforma a Família. É uma campanha do Ministério Sam Tippit, o pastor norte-americano que tem esse ministério de levar a palavra de Deus, a salvação em Cristo ao mundo inteiro. E aqui no Brasil, através da nossa Convenção Batista Brasileira, através da nossa Junta de Missões Nacionais, começando a abertura foi no dia 1º de maio até o dia 31, aproveitando o mês de maio, que é o mês da família, para envolver a nossa igreja nesse objetivo de ganhar nossos familiares e amigos e pessoas próximas, ganhar para Jesus, para o Evangelho do Senhor Jesus. Então o objetivo é ganharmos a nossa família, para que Jesus transforme a nossa família e através da oração e através do nosso testemunho. Como eu disse, começou no dia 1º de maio e vai até o dia 31 de maio, aproveitando o mês do lar, o mês da família. Então gostaríamos de convidar os amados irmãos, a igreja, o irmão e a irmã que está nos ouvindo, a se envolverem com essa campanha. De que forma? Vendo as meditações diárias, que já estão sendo transmitidas e continuarão, a campanha Jesus Transforma a Família, meditações do pastor Sam Tippit, que orienta como devemos orar e como devemos testemunhar. Então, o objetivo é você separar 5 nomes, 5 a 10 pessoas, para você orar diariamente e depois testemunhar de Jesus com ela. Então, que Deus possa falar ao seu coração, separe um tempinho e comece a orando, que nos próximos cultos daremos mais outras orientações. Fiquem com Deus. Prosseguindo no nosso culto, vamos ter o nosso momento de dedicação de vidas e bens, nossos dízimos, nossas ofertas, e acompanhem a tela que está aí. Nós estamos, com a graça de Deus, vencendo as etapas, mas contamos com o apoio dos irmãos. Então nós vamos, em estado de oração, estar renovando a nossa fé, a nossa dedicação, enquanto passa esse momento musical instrumental.
Vamos, amados, com alegria, passar para os aniversariantes desta semana, a começar de hoje, indo até sábado. São os seguintes irmãos que completam mais um ano de vida. A irmã Maria Luísa Santos Ruguenin, residindo agora um pouquinho longe da gente, mais pertinho do coração, a Maria Luísa Santos Ruguenin. O irmão Ubirajara da Costa Teixeira, dia 10. Bom, Luísa, dia 10, e o irmão Ubirajara também, agora dia 10. Ubirajara da Costa Teixeira. Dia 11, irmã Ana Lúcia Nascimento de Oliveira Rebelo. Dia 11 ainda, Ellen Cabral Morgado. Dia 12, Deise Maria Vieira Costa. Dia 15, Caroline Veloso Galvão. Dia 15, o Davi Fritz Gonçalves. E dia 16, Thales de Oliveira de Souza. Faça um reforço de oração pelo irmão Thales. Casamento. Dia 13, Ivonete da Silva Marques, Davi da Costa Marques. Vilma de Almeida Mota, Paulo Sérgio Mota. Dinorá de Melo e Mércio Carlos Santos da Silva. Quantos anos, irmão Davi? Quantos anos, irmão Paulo? Quantos anos, irmão Mércio? Espero que todos tenham falado direitinho. Peço às esposas para corrigir aí em meu lugar, por favor. Depois disso, vamos dedicar esses irmãos e essas ofertas ao Senhor, e para fazer esse momento de oração pelos aniversariantes, dízimos e ofertas, oremos com a nossa prezada irmã. Oremos então neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos muito te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor tem olhado por todos nós, tem olhado para a tua igreja, tem olhado, Senhor, para as nossas famílias, tem olhado, Senhor, para a nossa sociedade, tem, Senhor, intercedido por nós. E queremos, Senhor, neste momento, agradecer porque o Senhor, de forma especial, não tem, Senhor, nos deixado e tem dado, Senhor, todas as providências necessárias para as nossas vidas. E neste momento, Senhor, nós queremos agradecer pelas nossas vidas e queremos, Senhor, assim, também dedicar essas vidas em prol do teu trabalho. Que esses dias em que a igreja não tem estado aberta para realizações dos cultos, possamos, Senhor, em nossos lares, servirmos de instrumentos vivos para a tua proclamação do Evangelho. E assim, Senhor, sermos vidas edificadas e também, Senhor, sermos vidas abençoadoras para que outras pessoas possam, sim, reconhecer que o Senhor tem cuidado de todos nós. Pai amado, também em especial, queremos agradecer pelo ano vivido de cada irmão que nesta semana vai completar mais um ano de vida. Agradecemos por essas vidas, agradecemos por esses dias vividos e protegidos até aqui. E renovamos, Senhor, o pedido para que as suas bênçãos sejam infinitas sobre esses irmãos, Senhor. Que o Senhor possa estar olhando o coração de cada um e ver, Senhor, a sua necessidade, ver, Senhor, também a sua alegria, a sua gratidão e que contemple, Senhor, a vida dele juntamente com os seus familiares. Pai amado, mais uma vez, queremos te agradecer, porque temos a oportunidade de dedicarmos as nossas vidas ao seu reino, ao seu trabalho. E por isso, Senhor, nos dê a sabedoria para que possamos ser úteis, Senhor. E caso, Senhor, não tenhamos esta sabedoria nestes momentos em que estamos em casa, o Senhor possa nos dar esta sabedoria, a fim de que sejamos, Senhor,
instrumentos, possamos, Senhor, ser abençoadores no Teu reino. Agradecemos imensamente pela nossa igreja, te agradecemos imensamente por todos os membros da Tua igreja e também, Senhor, derrama suas bênçãos e espalha através também dos nossos familiares. E isso nós oramos, Pai amado, não porque nós merecemos, mas porque nós acreditamos e confiamos que o Teu Filho Jesus tem intercedido por nós. E esse amor que Ele demonstra sobre as nossas vidas possa ser um amor constante. E isso nós agradecemos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Um momento novo no nosso culto, que nós começamos na quarta-feira e prolongamos hoje, dentro do mês de maio, nós estamos chamando de momento de oração do mês da família. Irmãos, a família é a base. Contrariar essa base, ou mexer nessa base, ou implodir essa base, é causar um dano irreversível. Então vamos dobrar o nosso joelho, a nossa oração, pedindo a Deus que abençoe nossas famílias. Famílias novas começando, famílias de meia idade, famílias já bem vividas, mas família. E eu quero convidar para nos conduzir nessa oração a irmã Maria da Conceição Lopes de Freitas Teixeira. Vamos orar com a nossa irmã Conceição nessa hora de intercessão pela família. Lembre da sua. A sua família tem peculiaridades, necessidades, tem características, tem necessidades. Enquanto a gente acompanha a irmã, ore pela sua família e por aquilo que está aí que causa alegria ou cause apreensão. Apresentemos ao Senhor. Momento de oração pela família. Oi pessoal, tudo bem? Então, que saudade da minha igreja. Pessoal, estou aqui para orar pela família, mas antes eu gostaria de dizer para vocês que Deus não perdeu o controle. Ele nunca perde, pessoal. Daqui a pouco nós estaremos todos juntos. Então, oremos. Senhor, graça te damos, Pai, por falar contigo mais uma vez nesse dia, te louvando e te agradecendo, Senhor Deus, pelo dia de hoje, te louvando, Pai, e agradecendo, Senhor Deus, por cada família, Senhor Deus, da sua igreja, Pai. Por cada irmão meu, Pai Santo. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, com as suas mãos estendidas, Senhor Deus, em cada lar, Pai Santo. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, que o Senhor possa estar renovando a fé, a força e a confiança, Senhor Deus, dos meus irmãos, Pai. Vivemos dias difíceis, Pai, mas sabemos que tudo, Pai, o Senhor tem um propósito, porque o Senhor é aquele, Pai Santo, que nunca perde o controle, Pai. Sabemos que o controle está nas suas mãos e que o Senhor é um Pai de amor e o Senhor, Pai Santo, é um Pai carinhoso, Pai. E o Senhor tem cuidado da sua família, Pai. Que jamais, Senhor Deus, falte, Pai, nada para os nossos irmãos, Senhor Deus. É o que eu te peço, Pai, que o Senhor continue suprindo a necessidade de cada um, Pai. Vivemos dias difíceis, Pai, mas que o Senhor possa, Pai Santo, acender as chamas no coração dos nossos irmãos, Pai Santo. Que eles possam ter, Senhor Deus, a esperança, porque nós cremos, Pai Santo, que Tu és fiel e que o Senhor vai dar a vitória. Que, Pai Santo, daqui a pouco tudo vai passar e estaremos juntos. A sua família, Pai, vai estar junto, Pai Santo, na sua casa, te louvando, te agradecendo, Pai Santo, por tudo. Fica conosco, Pai Santo, no decorrer desse culto. Esta é a nossa oração. No nome santo de Jesus. Amém. Nesse Dia das Mães, não poderíamos deixar de apresentar a nossa homenagem, né? Nada de jeito algum.
a pandemia está aí, mas a gente vai lutando. Então, nessa hora do momento infantil, nós vamos ter a homenagem às mães, a quem tanto prezamos e muito devemos. Com vocês, as crianças, para a homenagem às mães. Pandemia, um assunto de mãe. Imagine um caos. Desde quase a Groenlândia ao Laos, todo mundo amontoado na sua casa ou sua house. É menino com cachorro, irmão pedindo socorro, se revezando para subir no sofá, como se estivessem subindo no morro. Isso tudo por quê? Por causa da tal pandemia, que não é nome de uma tia, mas que chegou bem de surpresa, já tomando toda a mesa, sem se acanhar e nem dar bom dia. Pandemia que agride, que ajunta, mas divide, que nunca vi mais pra frente, abusada e valente, chegando sem ter quem a Covid. Mas ainda bem que um mínimo de preparo já estava pensado, fruto de um plano bem bolado, uma arma por demais potente, alguém que dá força pra gente e que do nada, de repente, mantém tudo organizado. Obrigado, Deus, pois ter uma mãe em casa é um trunfo. Pode até parecer outra bomba química, mas com certeza é um caminho para o triunfo. Não estou aqui de brincadeira, vai lavar a mão. Mega mãe, a moda brasileira não é mole não. Várias formas posso tomar, professora pra te ensinar. General sem formação e vai lavar a mão. Se seu pai também está em casa, vai lavar a mão. Se estou sozinha na parada, não dá nada não. Jogo bola e faço jantar, me levanto para limpar. Posso ser sua atração, mas vai lavar a mão. Minha mãe, pra qualquer situação. Minha mãe, com amor e com atenção. Minha mãe, cumprindo sua missão. Minha mãe, forjada no coração. Tem vírus na porta de casa, vai lavar a mão. Se tem criança já batendo asa, ela é um avião. Com instinto de proteção, traço o plano e a direção. Nada de indecisão e vai lavar a mão. Minha mãe, pra qualquer situação. Minha mãe, com amor e com atenção. Minha mãe, cumprindo sua missão. Minha mãe, forjada no coração. Heroína com vocação, por amor e dedicação, pronta para
te dar atenção, mas vai lavar a mão. Mas rapaz, imagina que mulher determinada. Não interessa se nem vai ser visitada. Tome-lhe faxina, encomenda até criolina e mantém a casa arrumada. E quando chega a compra do mercado? Deixa fruta, verdura, biscoito e até ovo ensaboado. E quando você vai dar uma olhada para entender qual é a da parada, vem logo o sermão indagado. Já botou a roupa para lavar e já tá de banho tomado? Sem falar do álcool em gel, pois se não quiser ir logo pro céu, sempre é recomendado. Além de administradora, virou professora, pintora, cantora e jogadora da seleção. Na folga é construtora, recreadora e também malhadora, como as moças da televisão. Agora, com sinceridade, pense de verdade e imagine tempos como esse sem esse tipo de mulher, que além do que é prioridade, do que é realmente necessidade, faz os mimos que você quer. Ainda que o mundo esteja caindo, que um novo medo esteja surgindo, ali estará uma mãe, muito mais que uma mulher. Mãe, muito obrigado por todo o cuidado, por fazer tão bem a mim. Mãe, só queria te dizer como eu amo amar você e tudo que é pra mim. Mãe, cada passo que eu dou anda com o que me ensinou, força que me faz crescer. Mãe, a mulher que me criou, a mulher que se doou para que eu pudesse ser alguém que cuida de alguém, que ama e faz tão bem, que um desafio aceitou. Alguém que cuida de alguém, que ama e faz tão bem, que a mente humana não pensou, a mãe que Deus criou. Mãe, muito obrigado por todo o cuidado, por fazer tão bem a mim. Mãe, só queria te dizer como eu amo amar você e tudo que é pra mim. Mãe, cada passo que eu dou anda com o que me ensinou, força que me faz crescer. Mãe, a mulher que me criou, a mulher que se doou para que eu pudesse ser alguém que cuida de alguém, que ama e faz tão bem, que um desafio
ama e faz tão bem, que mente humana não pensou. Alguém que cuida de alguém, que ama e faz tão bem, que um desafio aceitou. Alguém que cuida de alguém, que ama e faz tão bem, que mente humana não pensou. A mãe que Deus criou. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Espera no Senhor, anima-te, pois Ele fortalecerá o teu coração. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei,
Meus amados, passemos ao nosso momento de mensagem. E como diz Tiago, a gente faz planos e Deus orienta de outra maneira. Eu estaria fora em férias com a minha família no mês de maio. Por isso o nosso calendário tinha outros pregadores para maio, mas possivelmente eu devo tirá-las lá para final de setembro, outubro, porque preciso ver minhas filhas, eu e Graça, os netos, enfim. E a mensagem que eu trago para hoje estava prevista para setembro, mas eu trago para hoje, mais um dos mandamentos. Só que entre aqueles que eu ainda não abordei, eu escolhi trazer para hoje o 7º mandamento, mas com o seguinte título, aliás, um título que eu não me defini qual dos dois. Pode ser a infidelidade proibida, ou pode ser sempre fiéis. Eu acho que sempre fiéis. Estou pensando na família, estou pensando no casal. Vamos pegar a nossa Bíblia para um único verso, mas básico para essa hora, que está em Êxodo capítulo 20, verso 14. Texto de Êxodo capítulo 20, verso 14. 2 palavras. Não adulterarás. Não adulterarás. Sempre fiéis é o grande desafio. Há uns anos atrás, algum tempo atrás, sobretudo nas cidades do interior, nós conhecíamos uma figura que era muito esperada nas casas. Era o mascate. Será que alguém lembra dessa palavra? Mascate era um sujeito com a sua mala, às vezes 2 malas no animal, andando de casa em casa com várias coisas para vender que supriam as necessidades ali das famílias interioranas. Tinha elástico, tinha tecido, tinha tudo ali, agulha, linha, sei lá, muita coisa tinha. Eu não peguei, por favor, eu não peguei o tempo do mascate, mas eu conheço a história. Conta-se que havia um que andava de cidade em cidade e foi envelhecendo, e ao invés de pegar uma bengala, uma coisa que lhe ajudasse, ele resolveu usar o metro, sabe aquele metro que a gente usa para medir tecido, aquele bastão? Ele começou a usar aquilo para um pequeno amparo. O tempo foi passando, foi tornando maior o amparo, mas à medida que o tempo passava, ele acabou desgastando um pouco o metro. E daí a um tempo o metro já não tinha mais os 100 centímetros, ele já tinha 98, 96, e ele, por conveniência, não falava nada, até que alguém o repreendeu duramente e ele teve que arranjar outro metro, senão perdia o freguês. Eu acho que com o passar dos tempos, alguns segmentos da sociedade, ou ela falando de maneira global, têm agido assim com os preceitos morais tirados da palavra e tirados dessa lista dos 10 mandamentos, e de tanto adaptar, de tanto arredondar, se essa é a melhor palavra, esses mandamentos já não representam mais o peso, a força, já não causam mais a chamada de atenção. Conta-se que um mestre judeu disse que nosso problema hoje é que a imoralidade que foi entrando vagarosamente na moral em si, hoje não é mais imoral, tornou-se moral. Efetivamente, as normas antigas vão sendo olhadas com um certo desprezo. E nós precisamos revigorar isso enquanto igreja, porque a igreja é ainda um farol, é ainda um lugar que precisa altivar, colocar para o alto, valorizando essas verdades. Jeremias,
viveu uma experiência com o seu povo muito forte para ele, do desafio dele repreender o povo e do povo não atender. Mas há um verso, no capítulo 6, verso 16, diz assim: assim diz o Senhor, ide às ruas, olhai e perguntai pelos caminhos antigos, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para vós. Mas eles disseram, não andaremos nele. Nossa geração, dominada pela luxúria, pela licenciosidade, está perdendo o temor, o respeito, a valorização. Eu acho que precisávamos mostrar para nossa geração sempre em que ambiente nós temos a chegada dos mandamentos de Deus. Se a gente olhar o capítulo 19, os versos 18 e 19, nós lemos a seguinte escritura: todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia muito. Enquanto o som da trombeta aumentava cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia por meio do trovão. Dá para pensar este cenário? Dá para imaginar? Eu acho que a humanidade, como disse, ao olhar para os mandamentos, devia imaginar que foi uma interferência extraordinária, Deus ditando ao povo o centro, a essência do seu pensamento, do seu querer, do que então, dessa essência, muitas coisas haveriam de decorrer. Estamos perdendo o temor do Monte Sinai. Mas a verdade é a mesma. Foi Deus que deu, e Ele ainda é o mesmo Deus. Eu tenho 4 aspectos para essa manhã. Primeiro, adultério é um pecado muito sério. Outros há, mas hoje fico com esse. Como disse, vivemos uma sociedade muito permissiva, onde qualquer coisa está bem, e isso se estende a toda uma linha de comportamento das pessoas que se auto-justificam por tudo o que fazem, para tudo encontram, via de regra, para justificar e não se assustar e não se corrigir. Comportamentos profundamente reprováveis nós os temos permanentemente pelos meios de comunicação, por muitas revistas, por muitos sites que a gente passa por eles ou até os tem em casa. Na economia, as propinas, os acordos não entram na contabilidade, ou então é aquela contabilidade que não passa de uma arrumação de números para dar a cara de verdade, de veracidade. Mas há algo que não mudou. Deus está vendo. Se o Sinai ficou lá atrás, geograficamente falando, se o Sinai ficou lá atrás, em termos de cronologia de tempo, Deus está aqui e Ele continua olhando o que nós fazemos. Deus não vê as coisas do modo como a nossa sociedade está vendo. Essa forma adúltera de viver, essa verdadeira impureza moral que campeia em quase todos os níveis, não tem a aprovação de Deus. Ela destrói o caráter, ela destrói os lugares, as igrejas, os lares, as famílias, ela destrói as fibras da sociedade. Eu não sou da área médica e eu sei pouco sobre isso para falar, mas
O vírus com o qual a gente está lidando parece que ele destrói lá dentro áreas essenciais como o pulmão. Ele causa um grande problema. Pois bem, essa fragilidade moral está destruindo as fibras, os pilares, e a nossa sociedade hoje é uma sociedade moralmente muito frágil. Deus está dizendo que os tempos são maus. Ao tempo do Antigo Testamento, o adultério era tratado de maneira radical. Foi assim que decorreu dos 10 mandamentos, o livro de Levíticos e toda a instrução que temos. E ali em Levíticos 20:10 diz assim: o homem que adulterar com a mulher do outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto, tanto ele quanto a mulher. Eu quero aproveitar uma tradução, uma versão nova, chamada Bíblia Mensagem em Linguagem Contemporânea, para ler no capítulo 6, o verso 9. Diz assim: não percebem que esse não é o caminho de se viver? Os injustos que não se preocupam com Deus não farão parte do seu reino. Quem usa e abusa das pessoas, do sexo, da terra e de tudo que nela existe, não se qualifica como cidadão do reino de Deus. Estou falando de libertinagem heterossexual, devassidão homossexual, idolatria, ganância, vícios destruidores. Esse texto, muito claro, muito novo, trata da mesma coisa, que é os que ficarão de fora em face desses cometimentos, se não tomarem uma atitude de arrependimento. A sociedade tem mudado. Pessoas de altos níveis, altos postos de mando, têm mudado. Leis humanas têm sido forjadas para amparar algumas imoralidades de toda a ordem, né? Venda de sentenças, como se ouve dizer. Agora, nesse processo que a gente está vivendo, os respiradores. A gente ouve falar de pessoas que estão, segundo a gente vê na imprensa, superfaturando um equipamento vital. Há até suspeita de que firmas tenham se comprometido em trazer isso para os necessitados, para a rede médica, a rede da saúde, que nem sequer é esse produto da sua linha de trabalho. E há dúvida se entregarão ou não. Há uma fragilização da moral a todo preço. Outro dia falei das pessoas que falsificam o medicamento e vendem como se verdadeiro fosse, e as pessoas morrem porque o remédio não lhes traz efeito. Tenhamos cuidado. Saúde é coisa séria, a vida com Deus é coisa séria e vida moral é coisa muito séria. Esse é o meu primeiro aspecto. Segundo aspecto, é um pecado que produz dor e angústia. Algo que precisa ser dito e que nós precisamos efetivamente trabalhar. O momento de euforia ou contentamento do adultério traz consequências terríveis. Vamos perguntar a algumas pessoas do Antigo Testamento que exploraram exageradamente esse sensual. E vamos começar por Absalão. Absalão, filho de Davi, é elogiado pela sua estatura e beleza, seu porte atlético, cujos cabelos eram cortados de ano a ano, rendia 2,4 kg. Pois bem, ele corrompe alguns oficiais do seu pai e torna-se rei por algum tempo. Vai ter seus 15 minutos de notoriedade. Davi recua e prepara um plano de retomada do poder. Mas nesse meio tempo, olha o que Absalão faz, conforme 2 Samuel, capítulo 16, verso 22. Assim armaram uma tenda no terraço para Absalão
E ele se deitou com as concubinas de seu pai à vista de todo Israel. Se a vista era algo visível, ou se a vista era conhecimento de todo modo, ele pecou feio, mas veio depois a consequência. No capítulo 18, verso 9, diz que ele, ao fugir, a cabeça de Absalão ficou agarrada no carvalho e ele ficou pendurado no ar enquanto o jumento que ele montava passou adiante. Vindo os soldados, diz o texto, e tomou na mão 3 dardos e com eles transpassou o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Família de Davi. Há um outro grande problema na família de Davi que se deu com outro irmão chamado Amnon, outro filho de Davi. Com auxílio de um corrupto ajudante chamado Jonadab, vendo que Amnon tinha uma paixão exagerada pela sua irmã chamada Tamar, ao invés de tirar dele essa ideia, fortaleceu os planos para que ele entrasse, para que ele possuísse a sua irmã. Ela diz assim, porém ela lhe respondeu, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faça tal loucura. Ele não deu ouvido ao seu choro e logo depois teve grande aversão por ela. O que aconteceu? Os servos de Absalão, por sua ordem, mataram o irmão e Davi chorou amargamente. O próprio Davi, cuja história nós conhecemos, pecou. E o que ele diz? Olha a dor do seu sofrimento ao entender o que tinha feito. Depois do pecado com Batseba, ele diz, ó Deus, compadece-te de mim segundo o teu amor, apaga minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ele sentiu-se enojado com ele mesmo, as consequências do seu feito trouxeram para ele grandes e terríveis aborrecimentos. Não são as únicas histórias. Nós temos um outro momento muito difícil quando Diná, filha de Léia e Jacó, desobediente, saiu para ver as filhas da terra. O príncipe da terra, dos heveus, chamado Siquém, enamorou-se dela, achou muito interessante e forçou ela. Depois disso, ele apaixonou-se por ela e resolveu fazer a coisa pelo caminho que devia ter feito antes. Chamou seu pai, chamado Anor, foram a Jacó, convenceram do sentimento de Siquém. Jacó impôs uma condição que seria a circuncisão de todos os homens. Então, quando estavam naquele momento de cura e profundamente dolorido, 2 dos seus irmãos, Simeão e Levi, entraram, mataram Anor, Siquém e muitos homens, todos os homens, diz a Bíblia. O próprio Jacó passou por esse momento, né? Um outro filho de Jacó, Judá, buscando uma prostituta, não percebeu que se tratava de outra Tamar, viúva de seu filho e manchou o seu caráter. O adultério traz uma alegria momentânea, algo do tipo de todas as mulheres do mundo. Entretanto, o custo disso, e se não fosse só o custo, e é mais do que o custo, a afirmação é: Deus estava, está e estará vendo. Certo professor de um seminário luterano disse aos seus alunos em aula uma afirmação que eles não entenderam na hora, quando ele disse assim: 50% de todo sofrimento humano era causado pela violação do 7º mandamento. Como parece que eles duvidavam, ele disse assim: depois dos primeiros anos de ministério, vocês me darão razão. Mas vamos para o terceiro aspecto dessa palavra, que tem por objetivo fortalecimento do lar, da seriedade do lar. E isso abrange esposo, esposa, filhos, filhas, todos. Um pecado que pode ser vencido. Vamos pensar numa figura que não é comum aqui,
na nossa terra, que é a lareira. Quando rapazinho, eu queria fazer lá no terreno do meu pai uma casa. Ficou lá um lugar reservado que ele não construiu, e eu imaginava fazer ali uma casa. Teria que ter 2 andares, chão e mais um. Teria que ter uma escada de caracol, que eu achava encantador, e lareira. Imagina, lareira, Brasil, Baixada, São João do Meriti, lareira. Lareira com sua madeirinha, crepitando, almofadas, sentados ali na friagem, né, dos países frios. Mas eis que a família chega o seu momento de recolher, esquece de apagar adequadamente a lareira, ela ainda fica crepitando, e uma fagulha alcança uma almofada, que outrora tinha sido o lugar da alegria, da conversa. Todos vão dormir, aquela fagulha alcança a almofada e começa um grande e terrível incêndio de várias consequências, graves consequências, porque todos estavam dormindo, descansando pesadamente. Eu acho que essas quebras que a gente está tendo assemelham-se, às vezes, a fagulhas. Às vezes não chega a ser um grande fogaréu, começa pequeno, logo vira uma tragédia. O sexo é dádiva de Deus, é um instinto que precisa estar debaixo do controle de Deus, porque Deus mesmo inspirou e transmitiu dele para conosco capacitações. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos fagulhas de Deus na nossa vida, nós somos capazes de exercê-la, esse controle, porque Deus nos deu essa condição. Criaturas, homem e mulher, temos tendência à inclinação, mas temos vontade, temos controle, temos domínio próprio, e se não temos, podemos buscar. O homem é nada mais, nada menos do que a coroa da criação de Deus, a quem Deus deu muito de si. Aos Hebreus se diz que, havendo Deus falado antigamente, falou-nos por Jesus. E Jesus deixou-nos o seu Santo Espírito para ser nosso consolador, nosso advogado, nosso orientador. Mas por que, por vezes, deixamos o Espírito Santo separado dos nossos atos? Por que, por vezes, colocamos uma espécie de mordaça para que o Espírito Santo não fale aos nossos ouvidos? O Espírito Santo é derramado, beneficiando a todos, ele há de ser, e precisa ser, e quer ser o nosso condutor. Repito, o meu desejo nessa manhã é tratar desse problema que pode começar como uma fagulha, o olhar exagerado, a inserção no lar de literatura inadequada, a passagem por lugares impróprios, o ligar a TV os canais em lugares só para dar uma espiada, uma olhada. É uma fagulha. Estou buscando olhar nesta manhã para cada família recolhida em seus lares. Eu estou tentando olhar para homens, mulheres, pais, maridos, esposas, mas estou olhando também para jovens que vivem o seu momento de crescimento, de desenvolvimento, ainda não chegaram à plenitude do casamento, estão a caminho mas precisam lembrar, Deus está falando ao seu coração para ter cuidado. Há umas coisas que eu escrevi aqui em negrito, que isso eu quero ler. Os mandamentos de Deus são a sua palavra para a condução da nossa vida. Quando foram dados, a mais resistente rocha, Monte Sinai, tremeu, relâmpagos cruzaram os céus, as pessoas temeram por suas próprias vidas, afinal, a vontade de Deus para o homem estava sendo introduzida, escrita ali. Ali Deus se revelava, explicitava a sua vontade. Isso não passou, isso não passa, isso não é uma palha, isso é uma verdade, isso é conteúdo para a vida. Eu digo ainda por fim, agarrem-se ao conselho do apóstolo Paulo, quando diz, posso tudo naquele que me fortalece. Está frágil, está fragilizado,
posso todas as coisas naquele que fortalece. Não é pelo seu poder, não é pela sua possibilidade, não é pela sua inteligência, pela sua capacidade de desviar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso ainda é verdade. Por último, quarto aspecto, um pecado que pode ser perdoado. Suponhamos que uma pessoa haja ou tenha caído. Suponhamos que uma pessoa tenha infringido esse ou outro qualquer mandamento. O que sucede? A graça de Deus é maior do que todos os pecados. Mas tem uma coisa, não posso ser bonzinho, para não dizer que você passará por algumas consequências e pode ser que não sejam fáceis. Talvez a sua falha não seja esse mandamento, eu estou falando de todos os 10. Pode transigir? Não devia. Mas se o fizer, tem perdão? Tem, mediante arrependimento. Mas isso não o isenta, em algum tempo, das consequências. No episódio daquela mulher, Jesus cumpriu o que ele disse no seu ministério. Eu vim para salvar o que se havia perdido. Ele veio perdoar eles. Não te condeno, não peques mais. O Senhor condenou o pecado e até iria morrer mais adiante, o fez pelo pecado, mas ele perdoou. Desculpa a franqueza, hein? Quem é você para não perdoá-lo ou para não perdoá-la? A todos que se encontram caídos e que seus corações choram pelo pecado destruidor, o Senhor diz assim: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ou então na palavra de Isaías 1,18, quando diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Concluindo, nesta manhã, como já disse mais de uma vez, não quis falar apenas desse 7º mandamento. Na minha compreensão, qualquer quebra é dolorosa, dolorida e tem recurso pela graça de Deus. Desejei chamar a atenção para o fato de que vivemos dias de quebra de muitas leis e adulteração de muitos matizes, muitas cores, tantas justificativas. Os jornais que assistimos, que lemos, estão cheios de justificativas, superfaturamento, venda de sentenças, enfim, sei lá, tanta coisa. E tudo parece natural. Milhões são desviados, vão para paraísos fiscais, constituem fortunas que vão amparar o restante da vida da primeira, segunda, terceira e quarta geração, mas é castelo feito na areia. Repito, Deus está vendo. No aspecto específico dessa manhã, podemos adiantar que não vale a pena enveredar pelo caminho das facilidades morais, sexuais, financeiras ou de qualquer ordem. O que nos conforta é que esse pecado e qualquer outro pode ser lavado, perdoado pelo sangue do Cordeiro. Outro conforto é que o instrumento de poder que nos dá a vitória é o poder de Deus. Não se baseie no seu poder, na sua possibilidade, na sua inteligência, na sua capacidade. Recorra sempre, esteja abraçado ao poder de Deus, a fim de que você seja vitorioso. Deixe o espírito de temor a Deus tomar conta da sua vida. Tema a Deus, Ele é bom Pai. Não troque o seu mandamento, a sua orientação por nada. Mas se acontecer, deixe o arrependimento se infiltrar em sua vida. Quem sabe até há algo a ser falado
nessa manhã. Só Deus sabe o que tem se passado na sua vida. E Deus ainda é o mesmo Deus perdoador. A especialidade do poder de Deus é aperfeiçoar-se em nossa fraqueza. Então eu digo, possibilite que esse poder se aperfeiçoe na sua área de fragilidade, seja essa moral, financeira, enfim, de qualquer área. O poder de Deus vai lhe sustentar. Lembre-se, a infidelidade está proibida. Ou melhor, fidelidade sempre. Esposo, esposa, namorado, namorada, noivo, noiva, ficante, no melhor sentido, começante, iniciante. Quase não se fala mais em namoro, mas desde já, permita que a direção de Deus tome seus sentimentos. Fidelidade para sempre. Vida familiar saudável. Deus nos abençoe. Amém. Cantemos juntos agora, irmãos, Cristo o Alicerce, melodia do hino 367 do cantor cristão. É uma letra que todos conhecemos. Vamos cantar. Família, cante. Cante junto, cante com alegria, cante essa verdade que nos garante que, de fato, Cristo é o alicerce. Sobre Jesus Cristo vou construir o meu lar bem firme pra resistir grandes tempestades onde chegar e o lar ditoso querem derrubar. Em Jesus Cristo meu lar está, firme e seguro ele ficará. Quando o temporal sobre o lar cair, com o seu auxílio vai resistir. Bem-aventurado é o lar cristão, quando enfrenta a vida em perseguição. Nele não há medo, não há temor, pois confiam todos no seu Salvador. Em Jesus Cristo meu lar está, firme e seguro ele ficará. Quando o temporal sobre o lar cair, com o seu auxílio vai resistir. Fechando o nosso culto, eu quero convidar a Maiara Helena Silva de Souza para nos conduzir. E eu quero me despedir aqui, dizer da nossa ansiedade, mas estamos debaixo do controle de Deus. E logo mais estaremos reunidos novamente, através da transmissão do culto. Por agora, mães de todo o nosso rebanho, um grande abraço. Deus conduza esse dia que vai ser específico. Quantas vezes eu me lembro, eu falei mas no sentido de que vamos valorizar a casa, a família, e muitos não puderam fazê-lo por outras convicções, mas agora a gente está em casa. Mãe, filhos, esposo, esposa, estamos em casa. Então, mães, belo momento para uma vivência familiar saudável, mais uma vez, e agora nesse Dia das Mães. Um abração. Deus cuide cada vez mais de vocês nesse ministério que é ser mãe. Oremos com a Maiara. Oremos.
Deus, neste momento eu venho agradecer porque o Senhor tem sido fiel até aqui. Obrigada por este culto, por essa oportunidade que nós temos de continuar ouvindo de Ti e mesmo distante nós estamos juntos, Pai. Obrigada, Senhor Deus, por cada família aqui representada, em especial por cada mãe que está em seu lar, por cada mãe que é referência para seu filho, que ora, que põe seu joelho no chão pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento. Obrigada, Senhor Deus, por esta oportunidade que temos de engrandecer ao Teu santo nome e que possamos, Senhor Deus, estar firmes na Tua presença e que venhamos contemplar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nos enche, Senhor Deus, com Teu amor, nos enche com a Tua esperança e que nós venhamos saber que o Senhor está por nós em meio às dificuldades. Sonda os nossos corações e que possamos ser referência onde quer que estejamos, o que quer que façamos, sejamos referências de que o nosso Cristo vive e que o nosso Deus é real. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Você está assistindo o PIB Informa. Apresentamos a seguir alguns pedidos que nos foram enviados. Informamos que durante nossas transmissões, o pastor Elias anota os pedidos feitos pelo chat. Hoje são os seguintes: Carlos Alberto Viana, por seu colega de táxi Gilberto Vitorino, nosso irmão da Assembleia de Deus. Rosane Doim pede orações por sua filha, Tatiana. Diva da Costa Paiva pede por seus primos Alexandre e Lúcio e suas famílias. Perderam a mãe com a Covid-19. E por Alexandre, que é médico e está com a Covid-19. Nossas atividades presenciais continuam suspensas. Eis as orientações. Segunda-feira, dia 11, os PGMs deverão trabalhar a programação do Manancial para a semana 20, Apenas Creia, que trata da experiência de Jairo na cura de sua filha. Quarta-feira, dia 13 de maio, estudo bíblico e oração. Teremos a exposição bíblica tratando da parábola acerca da renúncia, dada pelo pastor Elias.
Convidamos irmãos para a interação nas músicas e orações. Segunda-feira, dia 18, os PGMs deverão trabalhar a programação do Manancial para a semana 21, Memória com Esperança, texto preparado pela irmã Úrsula Lopes. Um detalhe importante: podemos receber seu pedido de oração, para tanto você deve remetê-lo ao pastor Elias. Compartilhem o endereço das atividades da igreja na internet com seus amigos e vizinhos. Não esqueçam de fazer uma foto e nos enviar. Mandem para 970120557 WhatsApp. Este foi o PIB Informa.